E a gente conversa agora com o repórter Eduardo Ribeiro, que está no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Eduardo, bom dia para você. Como está a sessão neste momento? Olá, bom dia a você e a todos que acompanham aqui o Fala Brasil. A sessão começou pontualmente às 8h30 da manhã. A Record TV fala ao vivo de um auditório convertido em sala de imprensa, onde estão mais de 300 profissionais do Brasil e também correspondentes estrangeiros. Sob um forte esquema de segurança, todos nós recebemos uma pulseira como essa, que nos permite estar aqui 2 níveis abaixo do andar em que acontece neste momento a audiência. Quem fala nesse instante é o desembargador João Pedro Gebran Neto. Ele é o desembargador relator da apelação do ex-presidente Lula aqui no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Ele está fazendo agora a leitura de um resumo de toda a sentença do juiz Sérgio Moro, que teve 256 páginas, e de todas as apelações, todos os recursos apresentados pelas defesas do ex-presidente e dos outros 6 réus neste processo que se refere ao triplex do Guarujá. É importante dizer que dos seus 6 réus deste processo, apenas 3 foram absolvidos pelo juiz Sérgio Moro. O restante foi condenado, inclusive o ex-presidente Lula, a 9 anos e 6 meses de prisão. Agora há pouco, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, pediu a palavra, pedindo um aumento do tempo dele na sustentação oral da defesa do ex-presidente. Ele alegou para isso o valor jurídico da paridade de armas. Disse ele que não havia isonomia, não havia equilíbrio entre o tempo dedicado à acusação e o tempo dedicado a todas as defesas dos réus. Bom, assim que o desembargador Gebran Neto terminar a leitura deste resumo, portanto, do que estará sendo votado nesta quarta-feira aqui em Porto Alegre, a palavra será passada ao procurador da República, Maurício Gueron. Ele é o responsável neste momento pela acusação em segunda instância. E Gueron não quer apenas a validação da condenação do ex-presidente Lula, quer também o aumento da pena para ele e para todos os outros envolvidos, inclusive a conversão da absolvição de 3 dos réus em condenações. Somente depois disso é que começarão a falar os advogados de defesa de todos os réus e os assistentes de acusação, no caso apenas um, o advogado René Ariel Dotti, que é do Paraná e é quem defende a Petrobras. Eu falei com ele mais cedo e ele acredita que a sentença sai ainda hoje e você acompanha tudo aqui na Record TV. Voltamos à redação do Fala Brasil. O repórter Eduardo Ribeiro está no saguão do tribunal. Traz novas informações para a gente agora, Eduardo. Oi, Roberta, aqui da sala de imprensa do Tribunal Regional Federal eu acompanho toda a sessão de julgamento do recurso do ex-presidente Lula aos desembargadores em Porto Alegre. Terminou de falar agora o procurador regional da República, Maurício Gueron, sustentando, portanto, a condenação do ex-presidente. Inclusive, ele deve pedir o aumento da pena que já foi imposta de 9 anos e 6 meses ao ex-presidente Lula. Nesse instante fala René Ariel Dotti, que é o advogado da Petrobras, atuando como assistente da acusação. Vale a pena dizer que o procurador da República disse há pouco que o momento político brasileiro é caquético e disse que a tentativa de fazer de Lula o salvador da pátria, que não pode sair desse julgamento de outra forma senão absolvido, não seria compatível com os fatos descobertos e descritos no processo. Portanto, o Ministério Público reforçando a necessidade de que o tribunal valide a condenação que o ex-presidente recebeu em Curitiba. Voltamos à redação do Fala Brasil. Vamos direto, portanto, ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. O repórter Eduardo Ribeiro traz sempre novas informações sobre o recurso da defesa do ex-presidente Lula no processo sobre o triplex do Guarujá, né, Eduardo? Olá, Roberta. Neste momento quem toma a palavra é o advogado Fernando Fernandes. Ele defende Paulo Okamoto, um dos réus neste processo do triplex do Guarujá. É preciso dizer que o desembargador Leandro Paulsen, que é quem comanda, preside a 8ª turma aqui do Tribunal Regional Federal, já deu a palavra na audiência, que começou às 8h30 da manhã, ao procurador regional da República, Maurício Gueron, e também ao assistente da acusação, René Ariel Dotti, ambos pedindo a manutenção da condenação do ex-presidente Lula e a manutenção da decisão do juiz Sérgio Moro de Curitiba. Maurício Gueron encerrou a fala dele citando um trecho de um célebre livro, Crime e Castigo, de Dostoiévski, dizendo que numa república
todos os homens são feitos de carne. René Ariel Dotti, na sua fala, disse que a Petrobras foi vítima de um refinado esquema criminoso. Daqui a pouco fala a defesa. Voltamos à redação do Fala Brasil. A gente vai mais uma vez ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Lá, 3 desembargadores julgam um recurso da defesa do ex-presidente Lula, condenado a mais de 9 anos de prisão no processo sobre o triplex no Guarujá. E o repórter Eduardo Ribeiro traz para a gente ao vivo novas informações. Eduardo. Oi, Roberta. Os 3 desembargadores são um gaúcho, um catarinense e um paranaense. Portanto, representam bem a 4ª região da Justiça Federal Brasileira, cada um de um estado aqui do sul do país. Eles ouvem neste momento atentamente ao advogado Fernando Fernandes, que representa Paulo Okamoto, ex-presidente do Instituto Lula. Paulo Okamoto foi absolvido pelo juiz Sérgio Moro, mas aqui Fernando Fernandes recorre da decisão, querendo que haja a inexistência de crime, que não apenas ele seja declarado inocente, mas que haja a inexistência de crime. Em relação ao ex-presidente Lula, existem várias possibilidades. Já falou a acusação, a assistência da acusação, daqui a pouco os advogados do ex-presidente vão falar. Se houver uma decisão unânime confirmando a condenação, ainda haverá possibilidade de recurso no próprio tribunal e recursos extraordinários e especiais em Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Neste momento, os apoiadores do ex-presidente acreditam que qualquer dúvida colocada na cabeça dos desembargadores já seria uma vitória. Eu falei agora há pouco com advogados que deixaram absolutamente claro que os desembargadores já estão na sala de audiência com convicção formada. Afinal de contas, essa audiência está marcada para hoje. Desde dezembro do ano passado, a sentença de 256 páginas do juiz Sérgio Moro foi lida e relida por cada um deles. Somente se nesta sustentação oral que acontece nesse instante, alguma dúvida for interposta aos desembargadores, é que poderia surgir um pedido de vistas, ou seja, um adiamento da sessão. Mas de todos os defensores com quem eu falei, apenas um acredita numa possibilidade de adiamento. O restante acha que o julgamento termina hoje com a absolvição ou a confirmação da condenação do ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Voltamos à redação do Fala Brasil.